Saudações, Baxter Webheads, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou o Alexis e sejam bem-vindos para mais um review aqui na Baxter Toys. E como prometido, tá aí o Andrew Garfield nessa nova versão do Sem Volta Pra Casa, que eu vou falar sobre ele depois da vinheta. Roda! Muito bem, estamos de volta e já vou avisando que esse boneco aqui era um dos que eu mais queria porque eu gosto muito do uniforme do Amazing Spider-Man 2. E uma curiosidade, tá, gente? O Andrew Garfield, até o momento que foi lançada essa figura, lá no final de 2023 para 2024, ele não tinha autorizado fazer o rosto dele atual. Então, tanto que na cartela a gente vai ver que vai sair todas as outras como Sem Volta Pra Casa e a dele vai sair como Spider-Man 2, porque é a versão do filme dele solo, tá? Então, por isso que ele pode ter algumas diferenças aí com a versão nova. Eu acho que nem tanto, mas enfim. De qualquer maneira, explicando isso, já vou para as minhas impressões gerais e posso dizer para vocês que essa figura, ela é linda. Das 3 figuras do Homem-Aranha do filme, eu acho que essa é a mais bonita de todas. Ainda tô na dúvida, mas, sinceramente, ela tá muito bonita. Esse uniforme do Andrew Garfield é maravilhoso. Essa lente aí gigantesca no olho dele dá um charme pra figura, mas de qualquer maneira, a figura realmente está muito bonita. Então agora eu vou tirar ela da base giratória pra gente poder analisar outras coisas. Vamos falar dos acessórios agora. Eu já vou avisando que vem pouquinho, tá, gente? Vem apenas com esses 2 parezinhos de mãos disparando teia, tá? Bem bonitinho, esculpido na cor do personagem, obviamente, com as teiazinhas, muito bem pintado, pra falar a verdade. Realmente bem legal. E o que vem de diferencial é o rostinho extra, né, do Andrew Garfield, que depois a gente vai falar dele quando for analisar a Red Sculpt. Então, assim, de acessórios apenas isso, nada muito excepcional. Vamos agora pra pintura e aí é o ponto onde eu quero dizer que a figura está muito bonita. Ela tem um vermelho e um azul bastante sóbrio, ó. Se você olhar bem assim, ele é bem escuro, não é tão parecido quanto o uniforme do Homem-Aranha 2, acho que do Amazing Spider-Man 2, acho que o uniforme dele é mais cintilante, mas de qualquer forma, a parte vermelha, eu não sei se a câmera vai pegar, mas ela é meio cintilante sim, dá uma impressão de um brilho bem interessante. Olha só que legal. Cara, tá bonita, tá bonita pra caramba. Tem uma textura na parte azul que deixou a figura bem legal e as teias são muito bem pintadas, né? O único ponto negativo que eu acho desse uniforme são as botas, né? Acho que a bota no meio da canela ficaram estranhas. Poderia ser um pouquinho mais comprida. Mas de qualquer forma não atrapalha também. É mais uma frescurite minha. Mas a figura realmente tá muito bem pintada. A aranha no peito ali, ela é esculpida e ela tá muito legal. E aí, o rosto também tá muito bem pintado. Só que temos um problema atrás. Olha só. Se vocês olharem bem, aqui tá retinho, certo? O uniforme tá bonitinho. Aí quando você vira de costas, ó, a aranha não bate, né? Então, só de curiosidade aí, ninguém vai colocar ele de costas, né? Mas só pra gente ver que ficou esquisita essa parte aí. Se você arruma uma, desarruma outra, né? Então, isso foi um erro de impressão aí, talvez. Mas essa aranha aqui tá muito bem esculpida também. Ela é em relevo e tá muito bem pintada. Cara, de pintura assim não tenho o que falar. Aliás, só uma coisa. O olho dele, assim, a lente aperolizada, tá muito legal. Eu adoro esse uniforme. Tá muito bonito mesmo. Então, de pintura, tudo muito bem feito. Vamos agora pra Red Sculpt. Falar rapidamente da Red Sculpt aqui de máscara. Eu gosto muito do formato do rosto, da cabeça, da roupa do Andrew Garfield. Acho que combinou bem legal com a Homem-Aranha. Esses olhos aqui é um show à parte, né? Os olhos esbugalhados assim, acho lindo demais. E as teias, olha só que bonita, gente. Como é bem pintada, bem esculpida. Olha que parte de cima. Cara, realmente assim, eles mandaram muito bem nessa pintura, porque as teias são muito fininhas e você não vê uma falha, cara. Não vê nada. Tá sensacional. Agora vamos ver a Red Sculpt do Andrew Garfield, né? Que acho que todo mundo tava querendo. Aqui está o nosso querido André Garfield, muito bonita essa Red Sculpt. Gente, eu paguei um pau. Tá certo que ele fica cabeçudo, não caberia ele dentro da máscara, se a gente olhar bem assim, olha só, né? É muito cabelo, né, pra pouca máscara. Não, brincadeiras à parte, assim, vamos dar essa liberdade criativa. Tá muito bonita, mano. Eu gosto muito dessa Red Sculpt. Você percebe ali, ó, que ele tem uma barba mal feita, bem sutil. Isso eu achei sensacional. Achei muito bonito. O olhar dele tá legal. Olha só, ele lembra bastante o Andrew Garfield até. Olha só a parte do cabelo, assim. Faltou um pouquinho de climatização no cabelo. Faltou, né? Mas, de qualquer maneira, tá muito bonito. Eu vou deixar bem perto aqui pra vocês verem que beleza que é essa Red Sculpt, como tá bem feito, o nariz muito bem esculpido, a orelha muito bem esculpido. Cara, acho que essa é uma das heads mais bonitas aí do MCU que a Hasbro já fez. Então, de Red Sculpt, sensacional. E olha como ele fica legal
com a Head Sculpt do Andrew Garfield, mas eu vou colocar a cabeça com máscara só pra continuar o review. Vamos agora pras articulações dela, vamos ver se ela vai ter os mesmos problemas do Tobey Maguire, que eu falei que era uma figura que tem bastante ponto de articulação, mas que não dá pra fazer poses muito legais com ele, né? Então vamos começar aqui rapidamente com a cabeça, vai bem pra cima, vai muito bem pra baixo, e ainda tem a jogadinha de Fat Family, ainda bem que não tem aquele rasgo de articulação no pescoço, isso é muito, muito bom. Aliás, só pra mostrar como que é o pino, olha só, todas as figuras Marvel Legends deveriam ser assim, porque deixa muito mais bonita a figura. Vamos agora para os braços, ele abre tudo isso aqui de crucifixo, gira no seu próprio eixo, articulação de catraca, tem articulação borboleta, olha só que legal, articulação no bíceps, além de articulação dupla no cotovelo, olha só a gama de mobilidade que faz aqui, e aí você tem a articulação pinless. Além disso tem a rotação aqui, e aqui um detalhezinho que eu deixei passar, que é o lançador de teia esculpido aqui, bem bonitinho, bem característico aí do Andrew Garfield, que o lançador de teia fica pra fora, né, da luva. Bem legal. Essa articulação de peito não tem muita funcionalidade, olha só, ela tende a voltar, não é muito legal não, mas de qualquer forma, ela vai tudo isso aqui pra cima só nessa primeira articulação, vai isso aqui pra baixo. Aí temos uma segunda articulação que vai tudo isso aqui pra cima, olha só, bem interessante, e vai tudo isso aqui pra baixo, as duas juntas, mano, olha isso, velho, as duas juntas dá pra deixar ele tipo exorcista, bem legal, e não tem articulação na cintura, você rotaciona aqui, certo? Que não é muito boa não. As pernas, vai isso aqui pra frente, mas tem aquele esquema de você puxar isso aqui pra baixo e você conseguir ir mais, olha só. Interessantíssima essa articulação aqui, aparentemente funciona muito bem, mas um pouco frágil, viu? Tem articulação na coxa, clássico de Marvel Legends, e articulação dupla no joelho, aqui bonitinha, como todo Marvel Legends. E não tem articulação na bota, perderam a chance de fazer aqui, dava perfeito pra fazer. E a articulação do pé, vai pra cima, pra baixo, e tem aqui o rompimento de ligamento, mas infelizmente não tem articulação nas pontas do pé, acho que faltou. Ficaria muito bom pro Homem-Aranha ter articulações na ponta do pé. Então, de articulações, do normal de Marvel Legends. Vamos agora às medidas, da ponta dos pés até o seu cocuruto, 15 centímetros e meio, tamanho padrão aí de Marvel Legends. Vamos agora aos comparativos. O primeiro comparativo com sua versão quadrinhos, pra mim esse é o Homem-Aranha definitivo até então na minha coleção. Amo essa figura, acho ela perfeita. Então, só a título de comparação, assim, porque as duas são similares, né? Somente no desenho do olho ali, da máscara, bem legal. Mas olha como que os quadrinhos acaba sendo bem mais parrudão, bem mais forte. E como as cores do quadrinho são bem mais chamativas. Agora, uma relíquia que eu tenho aqui da Hasbro, a primeira versão do Andrew Garfield lançado pela Hasbro. Cara, essa figura envelheceu mal perto dessa nova, hein? Olha essas articulações das pernas e dos ombros, como são estranhas. Gente, eu sempre gostei dessa figura. Eu comprei até que faz um pouco tempo aí com o Mauro, aqui do canal. Mas hoje, olhando assim, gente, como melhorou, hein? Impressionante. Melhorou em tudo, né? Porque até o rosto ali, a Head Sculpt, não lembra nada o Andrew Garfield. Mas enfim, tá aí bonitinho pra vocês verem como evoluiu essa linha. Agora com uma figura de 7 polegadas, o Fantasma da NECA. Meu, essa figura é uma das mais bonitas da minha coleção. É linda. Cara, nunca teve review dessa figura no canal. Deixa aí nos comentários se vocês querem ver esse review aí com quase 5 anos de atraso. A título de curiosidade, uma figura antiga da McFarlane Toys, esse Spawn aí, acho que de 2002, 2003. Uma figura pouco articulada, mas muito bonita. Mas só pra vocês verem como que fica aí junto com o Homem-Aranha, até que funciona legal. E pra finalizar o comparativo com a figura do Tobey Maguire, que já tem review aí no canal. Pra quem perdeu, vou deixar o card aí pra vocês assistirem depois de terminar esse vídeo. Então perceba como as duas ficam legais juntas e como a proposta de cada uma é totalmente diferente, mas ao mesmo tempo é igual. Igual, mas é diferente. Sei lá, vocês entenderam. Considerações finais. Se eu estou satisfeito com essa figura, é impossível não estar satisfeito. Sinceramente, cara, das 3 figuras que foram lançadas aí, tanto naquele pack triplo quanto nesse cartelado aí, o Andrew Garfield é a melhor figura, tanto pelo uniforme, que é muito bonito, quanto pelas articulações, que até então são as que mais funcionaram. Então, sinceramente, essa figura, ela beira a perfeição. Meu único problema com ela, sinceramente, é que eu ainda acho as articulações esquisitas. Principalmente aquela articulação do peitoral, você não consegue colocar ela numa pose muito extrema, apesar da articulação existir. Eu realmente não sei o que aconteceu com esses bonecos dessa série, que as articulações existem, mas elas não são tão funcionais quanto, por exemplo,
exemplo, a gente tem em outras figuras da linha Marvel Legends. Tem figuras da Marvel Legends que tem menos articulações que eles e acaba tendo maior amplitude aí de poses pra você fazer. De qualquer maneira, isso não vai tirar ponto dessa figura, porque ela merece de 0 a 5, ela merece 5 pontos aí, porque ela está realmente muito, mas muito bacana. E aí, quando a gente tiver o terceiro review do Tom Holland, a gente coloca as três juntos aí pra gente ver como que fica bonitinha esse trio de Homem-Aranha, certo? Então é isso, gente. Se você curtiu esse vídeo, se inscreva no canal, deixa o like, ativa o sininho, segue a gente lá no Instagram, no TikTok e acompanha aí nossos vídeos no canal, porque temos vídeos toda semana aí, em torno de 4 vídeos por semana. Então a gente se vê num próximo vídeo, um grande abraço e tchau, tchau!